Não tem nada que justifique o que aconteceu, principalmente essa história de herança maldita. Eles derrubaram o Vasco para a segunda divisão e, pior, como eu falei, vou reforçar, eles conseguiram a proeza de não subir o Vasco jogando com times com folha salarial de 400, 500 mil reais, como eu falei, o Londrina, o Operário, o Confiança, o Remo. Esses times atropelaram o Vasco fisicamente, taticamente, tecnicamente, e engoliram o Vasco jogando dentro e fora de São Januário, mostrando que esses caras conseguiram destruir com o departamento de futebol. Vascaíno do Cerrado. Galera, no futebol e nos negócios é muito parecido. Você, para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. O Diniz tirou o Zeca, botou o Riquelme e o moleque tá voando. Agora, se você tem um negócio, não faz nada, não faz uma propaganda bem feita, não faz um marketing, vai continuar na sofrência, tá? Tem que mudar para melhorar. E eu ajudo o negócio a aumentar as vendas desde 2014. Já atendemos mais de 270 clientes. Você quer uma estratégia, alguém para te ajudar a vender mais, jogar pessoas no seu WhatsApp, na sua loja todo dia querendo comprar, clica aí embaixo no botãozinho, vem falar comigo que eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizo para te ajudar. Exatamente. Bom, eu vou aproveitar agora que a gente tem a galera que entrou aí, vou dar um alô, uma boa noite especial para o meu amigo Fontes, Vascaíno Cerrado tá aí com a gente. Eu já vou te deixar você dar seu boa noite, Fontes, e já vou emendar uma pergunta para você. Nas lives que a gente fazia ano passado, no Brasileiro, eu lembro que a gente sempre chegava num senso comum, deixar essa responsabilidade de manter o time na Série A com os meninos da base é muita coisa para eles. Primeira coisa que se a gente cair tem que fazer é botar um elenco forte, mentalmente e fisicamente para disputar a Série B. Nós estamos dependendo de subir de novo para a Série A, jogando a responsabilidade na base. Boa noite, meu amigo Fontes. Dá sua opinião para mim sobre isso daí. Boa noite, Tiagão. Boa noite a toda a galera da bancada aí, o pessoal que está acompanhando o canal no chat. Eu vou começar até aí na lenha, Tiagão. A gente precisa fazer um reparo em algo que nós estamos dizendo por aí, porque existe uma diferença colossal entre o time que cai para a primeira divisão do time que não sobe para a primeira divisão. Então existe uma diferença monstra, e aí a gente precisa mudar o nosso discurso, porque eu vi até o colega falando que o Vasco permanecendo na segunda divisão, ele está caindo para a segunda divisão de novo, e eu acho que a gente precisa tratar esse assunto diferente. O Vasco permanecendo na segunda divisão, ele está mostrando que ele é muito mais incompetente que os presidentes que caíram para a segunda divisão. E eu vou explicar para você por quê. Porque você cair para a segunda divisão jogando contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, é uma coisa. Você não subir para a primeira divisão jogando com o Remo, jogando com Londrina, jogando com o Operário, com Confiança, mostra o tamanho da incompetência desses gestores e de quem geriu o departamento de futebol. Quando a gente falava lá atrás que jogadores que estavam vindo para o Vasco eram jogadores que eram refúgio, eram jogadores que eram aposta, voltando de cirurgia, e isso não ia dar certo, que o Campeonato Carioca já mostrava que isso não ia dar certo, a gente torcia para candidato, a gente torcia para quanto pior, melhor. A gente alertava isso lá atrás, enquanto várias pessoas foram para as redes sociais fazer o Viva Passarudo, o time é time de Série A. Aliás, isso aí também dá horas de live aí, se você for discutir essa relação entre ser um time de Série A e ser um time de Série B. Hoje o Daniel Amorim é um jogador de segunda divisão. Para mim é o melhor jogador contratado por essa gestão. A gente precisa de jogadores que consigam competir a segunda divisão. O Zeca, o Marquinhos Gabriel, o Morato, o Rômulo não tem perfil. Eles não são jogadores para disputar uma segunda divisão. O Botafogo entendeu, ou talvez a sua falta de orçamento, a sua falta de perspectiva, fez, por acaso, ele montar um time de segunda divisão e um time competitivo, né? A gente precisava buscar jogadores que conseguiriam competir, principalmente fisicamente, na segunda divisão. E o Vasco insistiu em buscar jogadores que fizeram sucesso há anos atrás, insistiu em buscar refúgios, jogadores para serem recolocados em vitrine, e a gente viu dar no que deu. Além do desequilíbrio, porque se você tem um time que melhorou quando o Nenê chegou, principalmente no setor de meio de campo, a defesa do Vasco nunca esteve boa. A gente tem a quinta
pior defesa do Campeonato Brasileiro, da Série B. E os números, eles mostram a fragilidade e a incompetência de uma forma tão gritante, tão berrante, porque o Vasco ele tem uma folha de mais de 4 milhões e ele não consegue competir com times com folha de 400, 500 mil reais, mostrando aí o tamanho da incompetência de quem pegou o Vasco, de quem fez o que fez com o clube, de quem fez o que fez com o estatuto. Aí a gente entra numa outra seara, numa outra discussão. Vocês estão falando de futebol, então a gente precisa entender que não subir para a primeira divisão é muito pior do que os presidentes que botaram o Vasco na segunda divisão. Eles tiveram várias rodadas pela frente. Eu me lembro de um jogo que foi Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Eu não me esqueço, não, que o Vasco ganhou esse jogo do Atlético Mineiro em São Januário. Tinha, se eu não me engano, cerca de 10 ou 11 rodadas pela frente, ou seja, um bom período ainda de campeonato se disputar. O Vasco foi para a 14ª colocação, e esses caras que estão aí hoje na gestão, e uma porrada de baba-ovo deles, começou a colocar nas mídias sociais em peso, porque eles vão em peso. Salgou. Com o salgado, o Vasco não cai. E o Vasco foi para 14º lugar. Aí caiu, com 12 rodadas, a culpa é só da gestão anterior. Não. O Canelas, eu estou citando Canelas em algumas ocasiões que foi jogador. Você muda um cenário de queda, de acesso, de possibilidade de títulos, às vezes com 4, 5, 6 jogos. Às vezes trazem treinador aí para resolver problema de time faltando 5, 6 rodadas. O time que foi montado foi pela gestão anterior? Foi. Mas para um time cair, existe um conjunto de coisas. É elenco fraco, é a má gestão, é a falta de tato no relacionamento com os atletas, é como está a convivência no dia a dia no vestiário, é o faz-me rir, que dinheiro movimenta lá no grande final e no sprint final, entendeu? Então teve inúmeras situações que a diretoria poderia intervir para o Vasco permanecer na Série A e eles caíram com o Vasco, mano. Nós fomos rebaixados, isso não pode cair no esquecimento, no saldo de gols. De vários jogos que a gente deixou de ganhar em 12 rodadas, a gente tivesse pelo menos um empate a mais, a gente não teria caído, pô. Então, essa gestão, ela assume duas responsabilidades. Ela assume a queda e assume a permanência. Fora a entrevista do Salgado na semana decisiva do jogo contra o Sport. É isso que eu ia inteirar aqui do Aquiles. Né? Primeiro, mandar um abraço para o Fonseca, o Alexandre e o Felipe, que estão aí no chat, mandaram um alô. É importante que você falou, eu estou falando assim, que é péssimo o que eles fizeram do Vasco não subir para a primeira divisão, mas eles contribuíram diretamente com a queda do Vasco. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o VP Vitor Roma, lá no Super Papo Vascaíno, que agora é Expresso da Gama, e eu falei para eles, vocês estão vendo o cenário, vocês estão vendo a situação do Vasco na tabela, vocês estão vendo os salários atrasados, vocês estão vendo a dificuldade que o clube enfrenta, a desculpa de todo mundo que entra foi o Eurico, foi o Dinamite, foi o Campelo. Aí eu perguntei para ele, vai ter esse discurso idiota de herança maldita? E ele não, além dele falar que tinha um aporte financeiro, garantiu lá que eles tinham dinheiro na mão, ele falou que discurso de herança maldita era discurso de gente incompetente, porque ele se acha a última bala do pacote. Então ele falou que era discurso de gente incompetente. E ele falou que eles sabiam, tinham mapeado todos os problemas e ainda tem um agravante. Uma coisa era um Sérgio Frias, um Levenciano assumir o Vasco e trocar tudo e aí dizer que não tinha conhecimento do que acontecia no Vasco, principalmente com relação à finança. Outra coisa é o senhor Adriano Mendes, tá lá dentro, né? Que é o cara que sabe de tudo que acontece dentro do Vasco, o senhor Horácio, João Marcos Amorim. Então, assim, não tem nada que justifique o que aconteceu, principalmente essa história de herança maldita. Eles derrubaram o Vasco para a segunda divisão e, pior, como eu falei, vou reforçar, eles conseguiram a proeza de não subir o Vasco, jogando com times com folha salarial de 400, 500 mil reais, como eu falei, o Londrina, o Operário, o Confiança, o Remo. Esses times atropelaram o Vasco fisicamente, taticamente, tecnicamente, e engoliram o Vasco jogando dentro e fora de São Januário, mostrando que esses caras conseguiram destruir com o departamento de futebol.